Então, queridos, sejam muito bem-vindos à aula esse guia prático de bruxaria cigana, que eu estou fazendo aí uma pincelada sobre as influências da bruxaria cigana pelos lugares onde esses ciganos passaram, né? E hoje é o dia da Itália, hoje é o dia de vocês entenderem a estregueria, a vecchia bruxaria, que é a bruxaria que é passada de mãe para filha. Então, essa é uma tradição que se repete até hoje, né? Isso é sensacional mesmo, o quanto que essas mulheres mantiveram os seus ritos de vó, passando com a mãe, passando com a filha, passa para neto e continua se mantendo. Claro que isso também se mantém em famílias e essas famílias vão mantendo essa tradição, tá bem? Claro que muita coisa se perdeu, mas quando os ciganos adentram a Itália, eles vão sim encontrar a estregueria. E isso é a primeira grande, vamos dizer assim, vou virar a cabeça, uhul! Por quê? Porque eles estão vindo da Índia. A Índia tem vários deuses, né? Como eu disse para vocês, eles leem face, eles fazem mapa astrológico, traz a leitura de mão e vem ali andando, atravessam o deserto, chegam na Turquia. Na Turquia eles vão ter toda uma influência otomana, toda uma influência do islamismo. Se eles descem para ir por terras persas, árabes, vai continuar a influência, mas teve um grupo que foi, mas teve outro grupo que eu vou para a Grécia, eu vou para outros caminhos, e foi andando e chegou aonde? Na Itália. E na Itália é onde se encontra a estregueria. Se vocês quiserem ter o melhor exemplo hoje de estrega, vamos colocar assim, nós temos, agora eu vou recomendar, nós temos no Netflix Luna Nera. Luna Nera foi sensacional porque é exatamente o que essas mulheres são. O conhecimento sendo passado de mãe para filha, e elas eram o quê? Curandeiras. É isso que elas eram, curandeiras. Foram lá, trabalhavam com ervas, pedras, faziam partos, ajudavam, seguiam os ritos, faziam seus ritos, moravam fora da cidade, e tudo isso para manter realmente a conexão com o ar, a lua, a força, a terra, a água e, claro, continuar os seus estudos, perfeito? Então, elas estavam lá mostrando tudo isso. É sensacional, o seriado foi fidedigno e vale a pena vocês assistirem para vocês. Puxa, é isso que é estrega? É isso que é estrega, não é? É o nascimento de Lilith também. Então é bem bacana de vocês verem o quanto que esta mulher trazia essa força de realização, o quanto sempre tentaram subjugar, e na verdade a mulher não queria ter, ela só ser matriarca, trazer o seu comando e fazer o melhor por todas as pessoas, manter os conhecimentos e ir passando de pai para filha, para todo mundo. Então, quando eu coloquei aqui para vocês que a estregueria é um culto pagão, com origem na pré-cristã, olha como é antigo, né? Olha como é, né? E isso aqui, ó, o Raven Grimassi, ele está até hoje escrevendo-se em livros sobre a estrega, ele é a influência e ele é a referência também, tá bem? Então, se vocês acharem e quiserem leiam Raven Grimassi, que ele escreve muito bem e traz ali boas conexões. E ele diz que a estrega é um ramo da religião etrusca, que mais tarde, né, vai ser misturada com outros cultos, vai ser misturada com outros caminhos, tá certo? E ela começa a ser mais conhecida, que aí eu já falei para vocês que eu tenho que falar dele mais uma vez, Lalande escreve sobre isso quando ele escreve Arádia. Então, Arádia é um livro que Lalande, ele faz uma coletânea de como a Diana deixa sua filha em terras italianas como a curandeira daquele lugar. Então, Arádia ia nas cidades, ia nos lugares, e aquilo que a pessoa precisava, em nome de Diana, ela trazia, ela fazia ali os ritos e fazia com que as pessoas se reverenciassem a Diana. Então, muitas das cidades tinham um culto a Diana. Diana é a deusa mais reverenciada dentro do culto pagão e dentro da estrega. E quando a gente chega
em Évora, tá lá, bonitinho, os romanos fizeram um culto, um lugar exatamente para Diana. Então é onde você vê a força da estrega passando num local e fazendo ali a sua conexão e fazendo a sua marca também. Então Leland escreve, ele escreve os ritos, ele escreve sobre as colocações, escreve sobre os feitiços que são colocados e oferecidos, mas ele conta, esse feitiço foi pedido porque tinha que acontecer isso, essa é a oração, faz tal coisa. Leland é muito fidedigno nisso. E uma coisa que eu falo para vocês que Leland é muito bom, é que ele escreve em italiano, ele escreve em francês e em romani. E nós temos em Arádia a possibilidade de ver esses idiomas, ver como é colocado e manter toda uma tradição, tá bem? E ele traz, tá, os ritos, como é feito e tudo mais. Ele foi muito fidedigno quando ele escreve ali Arádia, tá bom? Recomendo também que vocês tenham, porque está sim trazendo uma ramificação da bruxaria cigana, de como é feito os ritos da bruxaria cigana, enquanto os ciganos conheciam aquilo para sair pelas outras cidades e, você quer tal coisa? Pera, vou fazer isso na força desse deus, na força dessa deusa e trazer aquilo que era preciso. Isso é a força da estrega, isso é a força dos caminhos. E as mais velhas passando para as mais novas, tá bem? Então, sim, os clãs na estregonoria são politeístas, não é? Tem um panteão cheio de deuses, cheio de deusas. E o que os ciganos fazem nesse caminho? Vamos reverenciar Sara. Ponto. Perfeito? Então, que fique bem claro isso, que Sara não é porque ela é uma deusa, não é nada disso não, mas para os ciganos ela é sim, e eles não vão ali seguir muitos dos deuses. A gente até encontra, se peça isso para, não é, Afrodite, peça isso dentro desta força, até encontramos isso, mas não é tão forte como é o culto e a reverência para Sara, tá bem? Mas as bases do feitiço, as bases do caminho, as bases da curanderia, vem da estregueria, tá bem? Então isso aqui é o grande importante de vocês saberem ali as influências. Então, muitas vezes o clã que passa pela parte árabe e egípcia se comporta de um jeito e tem os seus ritos. Os que vão pela Europa também tem o seu comportamento e o seu rito. Todo mundo vai se encontrar quando vão para Samarri de Lamer, e ali eles trocavam conhecimento, trocavam, olha, eu sei isso, deixa eu te ensinar, eu sei aquilo, deixa eu te ensinar. Então trocavam, e quando voltavam para as suas terras, para os seus locais, todos sabiam um pouco mais, todos já se colocavam de uma outra forma. É isso que vai dando caminhos, é isso que vai dando as misturas, perfeito? Então, muitos praticantes de bruxaria italiana têm os seus cultos e crenças enraizados também no cristianismo e na cultura judaico-cristã. Agora vocês viram, virou salada mesmo, e é por isso que por que tem também? Porque tem os ciganos fazendo toda essa transição e leva para um, leva para o outro e vão trocando realmente ali todos os caminhos, perfeito? Para quem eu não vi, boa noite, um beijo grande, Sara nos abençoe e que assim continuemos, tá bem? E uma coisa que é bem bacana, os que trabalham com curas dentro da estregueria, que é uma parte realmente da qual os ciganos trazem as curandeiras, as mais velhas mesmo, não é? Eles são ali, para quem que eles vão fazer essas curas? Em nome de Santa Luzia, São Miguel e São Pedro, mas com magias e rezas, perfeito? Além do uso de ervas, plantas e especiarias. Então, onde vem tudo isso? Agora, vem exatamente, né, do conhecer dentro do Egito, dentro do caminho das especiarias, quando eles passam pela Turquia e pelo Líbano e passam pelo continente, vão trazendo, as coisas vão trazendo, vão carregando. E isso é sensacional, porque você fala, meu Deus do céu, agora eles trazem ali. Então é muito comum a gente falar que seja em nome de Deus, em nome
do Arcanjo Miguel, seja tá tudo certo. O importante é que vai fazer o conjuro, vai fazer a reza e usar e vai dar certo. E aí você fala assim, meu Deus, como assim, não é? E ó, Tanari, Janari, Estri, Estrega, Borde, Magarela, Majarrera. E aí, olha, são nomes, tá? São os diversos dialetos italianos que tudo vai levar para um único caminho. As tradições dentro da bruxaria, tá bem? E na verdade são apenas palavras de dialetos e que não é que muda não, só são dialetos, tá bem? Então às vezes a gente fala assim, vocês vão escutar, eu sigo tal coisa. Eu nunca ouvi falar disso. Aí você fala, quando você vai ver, é um dialeto italiano, e com isso você fala, puxa vida, né? Não é nada disso, faz parte da mesma coisa, ela que não sabe. Perfeito? É igual uma pessoa quando vira pra mim e fala assim, minha cigana é de Andaluzia. Eu olho pra cara dela e falo, sensacional. Perfeito. Ok, qual cidade? Não, Andaluzia. Então, vamos aprender geografia? Por quê? Andaluzia é composta por 7 cidades. Ok? Sul, 7 cidades. Então me fala qual. Ok? É a mesma coisa. Ah, eu faço parte desta religião, aí eu faço parte daquilo ali, aí eu faço... Não, tudo é bruxaria cigana, tá bom? E tudo é bruxaria italiana. E você fala aí, tá vendo? Não sabe nem dialeto, oh Deus. Aí eu estou esculhambando, né? Mas não é essa a intenção, não. A intenção é que fazer o que nós estamos fazendo. Vamos estudar para saber exatamente o que está falando? Vamos fazer isso da melhor forma? É isso que esses ciganos querem. Entenda de onde que eu vim, entenda o fundamento, entenda, porque a hora que eu falar você vai entender e você vai saber de onde que vem. E não é só isso, muitas vezes chegam feitiços pra gente, chegam pessoas que, olha, ativaram uma energia que não sabe qual que é, e aí você olha assim e você fala, tá, o que foi feito? Aí ela começa a falar, eu não sei direito, mas dentro do que eu vi foi X, Y, Z. Você já sabe se é bruxaria italiana, se é bruxaria egípcia, o que é? O que é? O que ativou? Ok, dentro disso, o que eu estou tentando explicar para vocês? A melhor maneira de desativar um feitiço, ou anular, porque o feitiço não é que ele vai morrer não, tá? A gente tem que sobrepor ele, anular mesmo, é sua sobreposição, tá bem? Que nós vamos, vou parar você aqui, é quando você sabe exatamente de onde que ele vem, porque aí você vai na força de atuação e você vai dar realmente o antídoto certo para parar. Mas você tem que saber de onde que veio, e é isso que quando a gente aprende bruxaria, que a gente aprende ali os caminhos e principalmente as vertentes, a gente sabe o que vai ali fazer e acontecer. Isso eu falo para vocês, principalmente quando nós estamos no caminho de Umbanda, perfeito? E aí muitas vezes chega um problema que a pessoa fala, olha, eu estou me batendo, eu não estou conseguindo resolver. E aí muitas vezes julga a casa do qual foi pedir ajuda, porque a pessoa às vezes fala, olha, eu não consigo te ajudar. Ah, esse lugar é fraco. Não é não. É que aquilo é uma casa de Umbanda e muitas vezes o feitiço foi feito numa casa de axé. Então, não é ou uma quimbanda. Então cada um é melhor, a melhor atuação é onde foi o que aconteceu para sobrepor esse feitiço. Então, muitas vezes encontrar essa pessoa que tem esse refinamento ou que lida com aquilo que não é tão fácil, mas muitas vezes fica se batendo muito mais porque não entendeu da onde que veio o início de tudo isso. E isso, essas curandeiras, mesmo elas sendo italianas, vocês verem, elas têm influências. Então, automaticamente, se tinha que atuar com curas de influências de outros lugares, como elas tinham as misturas e as vertentes, elas conseguiam atuar, conseguiam sobrepor e dar o resultado aí que é bacana. Ó, clãs e tradições na estregueria. Ontem nós estávamos falando do quê? Do quanto que a sociedade celta, junto com os druidas, fizeram toda uma colocação. Clãs e tradições é onde uma das coisas que nós encontramos dentro da cultura e tradição cigana, e a estrega contém várias ramificações chamadas de clãs e tradições, e um clã é formado por um conjunto de regras, liturgias, mitos, práticas em comum, onde o estregnone estão ligados para si por uma linhagem.
Na estregueria é ligado por uma linhagem, perfeito? E as ciganas, quando trazem isso, puxa, eu entendi, vou trazer isso, elas fazem a ligação entre elas. Por isso que eu ensino para vocês que a mais velha ensina para a mais nova. Essa é a regra, tá bem? E dentro disso, vocês vão aí entendendo, não é? Que nem sempre as famílias abrem ou mesmo assumem as práticas mágicas, isso é outra verdade, não tenho dúvida disso, nem religiosas, muito menos espirituais, por isso são muito pouco conhecidas. E isso fica realmente aonde os ciganos também trouxeram essa influência. O que eu aprendi fica dentro do meu clã, só é passado para os meus. Perfeito? Por quê? Porque eu vou fazer uma atuação, eu sei do meu campo mágico e você não vai me atacar, por quê? Porque você não sabe até onde eu sei. Então, tá tudo certo, tá bom? Tá aqui, se vocês quiserem ler, muito bacana, tá bom? Os Andarilhos do Bem e, claro, Arádia, que foi a grande base aí para vocês. Todos são excelentes fontes de referência e que vocês, de fato, deem uma olhada para que vocês entendam isso, tá bem? E olha só, outra influência aí que vem, a influência etrusca, que é na Etrusca que surge, não é? Tem a base para estrega e os ciganos passam e pegam a estrega. Então, o que vocês vão entender? Que tudo que foi ensinado foi passado e a gente vai tendo ali. Mas isso é mais antigo, muito mais antigo. Então, quem eram os etruscos? Né? Eles eram habitantes de 12 cidades independentes que faziam parte ali da Itália. Então, eram pessoas que foram ali, infelizmente se perderam por causa do controle romano, e com isso eles foram se infiltrando, e é por isso que vai se extinguindo, né? Porque vai passando as gerações e muitas vezes não é passado ali de mãe para filho, às vezes pula uma geração e com isso algumas coisas se perdem, perfeito? Então, quais são as principais características, também etruscas? Os ociadores conseguiram, não é? Ali analisar artefatos, analisar algumas coisas, e aí agora vocês vão ver o quanto os ciganos trouxeram isso para dentro dos seus caminhos, para suas vivências até. Os etruscos possuíam sociedade aristocrática, as mulheres desfrutavam de uma vida emancipada, então as mulheres ciganas não são emancipadas não, mas elas são ativas dentro da sua casa, dentro da sua família e com todas as pessoas. Elas são ativas, elas compartilham sim com o esposo e juntos eles constroem a sua casa, perfeito? A mulher cigana já trabalhava, gente, meu Deus do céu, não é? Eles faziam objetos, vasos, enfeites de terracota, com grande habilidade. Os ciganos fizeram isso e fazem até hoje. Dominavam a técnica do bronze, do metal e do ourives, que isso, né, é algo aí que até hoje é a grande marca do cigano, o ouro, não é? Carregar ouro, estar com ouro, né? Dominar esta parte de ser um artesão em ourives, não é? A arquitetura destaca por construção de templos, necrópolis, pontes. Isso o cigano, para ele, eu vou carregar meu acampamento e vou para outro lugar. Mas as cidades construídas para o cigano era muito importante, porque era uma estrutura do qual ele ia levar os seus produtos, negociar e voltar. Então, ele não ajudava diretamente nisso não, mas ele usufruía assim depois de pronto, tá bem? Na economia, os etruscos estavam ligados à agricultura e ao comércio, automaticamente o cigano está ligado ao comércio em si, e principalmente a joias, artesanatos e produtos de metal. E isso, nós temos os ciganos que lidam com os caldeiraches, que são os que lidam, né, um clã até hoje extremamente potente na Europa, que faz até hoje os caldeirões de cobre e de ferro, claro, que são tão usados, e até hoje nós não fazemos nada sem cobre, não é? Metal que faz parte dessa tradição, os ouros, as joias e tudo mais, não é? Que esses ciganos dominam e eles fazem, tem até hoje os clãs e aqueles que vão levando isso pelas cidades e pelos caminhos, só que hoje de uma forma mais urbana, vamos colocar assim. A religião,
Eles trazem, você entendeu, muitas influências da Suméria, da Caldeia e dos egípcios. E aí vocês falam para vocês, tudo junto e misturado? Tudo junto e misturado. E agora vocês falam, puxa vida! Quer dizer que não existe algo que seja só uma influência? Não! Não. O que eu posso dizer para vocês que a forma, muitas vezes, como o seu cigano e a sua cigana está trabalhando, está extremamente correta, porque ele está seguindo uma influência da qual, por onde ele passou. Por isso que quando eu peço para vocês o sobrenome do cigano, o sobrenome da cigana, é para a gente saber onde foi a última reencarnação. E sabendo onde é a última reencarnação, eu sei qual é a influência. A influência que ele tem é celta, é egípcia, é romana, qual que é? Da onde que ele vem? O que que ele vem trazendo? E tudo isso para eu que estou com este olhar, e agora contando isso para vocês, eu sei se vocês estão seguindo ali o caminho. Eu não posso chegar para vocês e falar, olha, essa influência X, Y, Z. Não, vocês têm que descobrir isso. O que eu posso dizer é quando vocês me mostram as coisas, fazer um comentário assim, está bacana, busca mais. Vocês têm que descobrir, tá bem? E o que eu estou hoje ensinando para vocês é como vocês buscam este mapa agora, como que vocês seguem a rota, porque quando eu peço, olha, o nome tem a função com vocês, o sobrenome mostra o lugar da última reencarnação, vai fazer isso, vai levar vocês para o ponto, e a partir dali eu sei que tipo de magia ele trabalha, qual é a influência que ele tem e como ele vai trabalhar com você. E quando ele vai trabalhando com você, eu vou vendo a evolução. E esta evolução que dá os caminhos aonde vocês têm que chegar. Perfeito? Então os etruscos, eles estão aí com a sua religião e a sua influência. Ele estava, feita uma série de livros sagrados, eles fizeram mesmo, que infelizmente foram perdidos, alguns foram traduzidos para o grego e conseguiram aí salvar, mas muitos não. E ali, olha, tem esses livros da divinação, livro dos raios, não é? E vai aí, livro dos rituais, e todas as sociedades, todas, sem exceção, seja os celtas, os egípcios e agora a estrega, todos têm o seu livro de rituais, não é? Que fazem mesmo o seu livro de rituais. E todos, sem exceção, vão ter 4 sabás e 4 esbás. Isso eles trazem em comum. E vão fazer ali do seu jeito. Perfeito? Aí você vai falar, mas isso está certo? Sim! Sim! E é tudo isso que nós vamos o quê? Aprendendo e incorporando. E é por isso que nós temos rito para o inverno, rito para o verão, rito para o outono, rito para a primavera. Nós temos os ritos dos mestres, porque é uma sociedade politeísta. E vamos trazendo os ritos para trazer esta força divina de realização. Perfeito? Então é bem bacana que ela tenha sido aí tradicionalmente entendida como uma adaptação. Alguns acham que é uma adaptação da religião grega, mas não é. Os etruscos, são eles. Perfeito? E eles estavam numa parte da Itália. É que Itália e Grécia estavam um do lado do outro, né? Então, esse ir e vir sempre vai fazer aí uma mistura, tá bem? E uma coisa que é bacana, tá? São conhecidos os nomes de várias divindades, geralmente associadas a divindades greco-romanas, mas é por causa da influência, por estar pertinho, tá? É só por causa disso. Então, olha, tinha Tínia, Uni e assim, olha, mas a correlação não é exata com as funções precisas, tá bem? Mas o que eu posso dizer para vocês é que vocês vão ver os cultos e vocês vão ver os ritos. E os ritos tinham toda uma conexão e uma direção, tá bem? Então é bem bacana de vocês estarem ali trabalhando com todo este caminho. E isso tudo dentro do caminho dos ciganos, que eles trabalharam, e isso eu falo para vocês, ó, o cigano coloca você dentro do seu destino, por causa disso aqui, ó, acreditavam em poderes abrangentes e anônimos acima dos deuses, que personificavam o destino, cultuavam os templos urbanos e os sanitários rurais, que não costumavam ser grandes ou luxuosos, mas alguns foram ricamente decorados. Então, aonde o cigano está, ele faz a sua estrutura
e ele faz o seu culto e o seu rito, não importa. A única coisa que ele faz é no templo, muitas vezes, né? Até hoje, quando se tem a oportunidade, é feito no templo, mas é para ter essas conexões divinas, perfeito? Mas este do caminho do destino é algo que se traz e que fez a sua marca, a marca de nos levarmos para o destino, por causa disso, porque veio aí, ó, e se manteve dos etruscos na estrega os ciganos passam e trazem isso firmemente dentro. Vocês veem que vai se abrangendo e caminhando através das estradas pela Europa e se chega aonde que é preciso. Tá bem? Então, olha, é muito bacana de vocês verem essa influência que foi um pouquinho mais assim, ó. E cada vez que você volta dentro de uma influência, como quando eu fui trazer ali os conhecimentos da estrega para vocês, que eu tive que entrar nos etruscos, eu falei assim, agora eu vou para onde? Eu tenho que voltar mais um pouco. E aí eu falei, não precisa. Porque eu já tinha falado dos egípcios, já tinha falado dos caldeus, já tinha falado disso para vocês. Então, quando o cigano ele passa e ele vê, eu reconheço. Então, quando ele reconhece, ele segue e está tudo correto. Entendeu? E isso vai levando as pessoas ao seu caminho e aos seus ritos, tá bem? Então, eu trouxe aqui para vocês todo este caminho, e uma coisa que o cigano não trouxe, tá? Não ficou. Sacrifícios de animais eram comuns, não é? Mas o cigano ele não trouxe. Ele ficou nas ervas, ele ficou com os ritos com as pedras, com os caminhos, ele ficou dentro desta força divina. E com isso ele conseguiu fazer seus templos, fazer seus comércios, fazer o seu caminho. E está tudo certo. Claro que a estrega é uma das, né, eu falei dos celtas ontem, mas vocês verem, os ciganos que estão no Reino Unido têm essa força dos celtas, a influência. Quem vem pela Europa, mas vem pela Turquia, vai ter muito forte a influência também italiana. Mas eles vão se encontrar, como eu disse para vocês, eles vão se encontrar em Sevilha, eles vão se encontrar em Évora e vão se encontrar também, claro, em Saint-Marie de la Mer. Tudo isso vai fazer os caminhos desses ciganos e as suas influências. Vai trazer essa força de realização e, meu Deus do céu, vocês vão ver ali todos esses caminhos. E você fala, puxa vida, né? Eles rodaram e as influências continuaram as mesmas. Exato, as influências continuaram as mesmas e o caminho continuou com esta força da magia, mas principalmente de passar de mãe para filha e aprender isso e continuar, tá bem? Fizeram uma sociedade em clãs, fizeram ali os cargos, que eram as formas de estruturar todas as coisas, sobreviveram. E até hoje nós temos as influências. Até hoje. A estrega continua muito firme, apesar da Itália ser um berço cristão, hoje. Mas antes dela ser um berço cristão, ela é um berço da estrega, um berço da magia, um berço etrusco. E com isso, muita coisa se manteve. Muita coisa está lá, vamos colocar assim. E muitos. Hoje nós temos aqui escola de estregueria no Brasil, nós temos caminhos que ensinam, tá bem? Mas o certo mesmo é quando passa de mãe para filha e que vai ficando dentro dessa sua família, dentro do seu clã. E quando isso não acontece, as espiritualidades se encontram e montam o seu. E com isso, o conhecimento é mantido e transmitido. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. O conhecimento é mantido e transmitido. E vocês conhecem aí um pouquinho mais sobre essa influência e do seu cigano e da sua cigana dentro agora do seu caminho. Então, o que isso abre para vocês? Não importa hoje de onde que o cigano veio. Importa porque é bacana de você saber, porque é uma origem. Mas as influências, elas vão estar ali. Então, muitas vezes ele pode ter, eu gosto mais de trabalhar com a magia egípcia, o outro vai gostar mais de trabalhar com a estregueria, o outro vai gostar muito mais de outro caminho, e para ele aquilo faz mais sentido, outros vão trazer os ritos dos celtas, enfim, vai estar agora tudo certo na cabeça de vocês.
é a tradição, é como foi trazido e absorvido e foi ensinado. É igual aquele bolo que a gente aprende da nossa bisavó, que a nossa avó faz de outro jeito, a mãe faz de outro e ensina para a filha de outro. E quando ela volta tudo isso para trás, ela vai achar os ingredientes em comum. E esse ingrediente em comum, ela fala, puxa vida, agora eu vou fazer a minha versão. Mas, como é que é a versão da minha avó? É desta forma. Então ela vai fazer, olha, na minha família está desta forma há tanto tempo e a gente também pode fazer desta forma aqui, que tudo vai dar certo. É lindo demais de ver essa influência da bruxaria e vocês verem o quanto que no caminho espiritual de vocês a coisa flui e está correta, está plena, está certa. Perfeito?